Primeiro, com o título de Impacto da Judicialização da Política, eu quero apresentar para vocês o coronel do Exército, Miguel Daladier Barros. O coronel Daladier, conquanto seja um coronel do Exército, é também bacharel em Direito. Ele é advogado, ele é professor universitário e é hoje um renomado escritor, com inúmeros livros já publicados. E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele em Imperatriz, e ele é um professor de altíssimo nível, queridíssimo dentro da Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz. Então, eu queria que o próprio coronel Daladier conversasse com vocês agora. Ele vai se apresentar e depois eu vou fazer umas perguntas para que nós façamos um bate-bola. Com vocês, então, coronel Daladier. Muito obrigado, Coronel Monteiro, meu estimado amigo, meu superior, com quem, nos idos de 80, servimos juntos, no então 24BC, nessa ilha maravilhosa, onde eu tenho um dos filhos, né, o Daladier, o Júnior, né, conterrâneo de vocês, e hoje me considero também um maranhense. Estamos aqui para debatermos assuntos de interesse da sociedade, de interesse do cidadão, principalmente daqueles cidadãos e cidadãs que querem o melhor para o nosso Brasil. É isso aí, Monteiro. Coronel Daladier, a professora Clarice Peterman Gross, coordenadora da Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia da Fundação Getúlio Vargas, em Direito de São Paulo, criticou a ausência de delimitação do objeto do inquérito das fake news. Diz ela, é o tribunal responsável pelas defesas fundamentais e constitucionais dos indivíduos do Brasil, dentre eles, e muito importante, a liberdade de expressão. E se permite alguma investigação sem controle, com possíveis efeitos de dissuasão ao exercício da liberdade de expressão pelos cidadãos. Eu lhe pergunto, como o senhor vê essa afirmação da professora Clarissa diante do quadro que nós estamos vivendo de inquietação em relação à postura do nosso Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte Máxima? Monteiro, e os que nos assistem, o pior de toda essa situação que você já resumiu na sua pergunta é que o guardião da nossa Constituição, não precisa ser jurista, no artigo 102 da Constituição, é exatamente a nossa Suprema Corte, né? Está sobre os ombros de homens e mulheres que compõem a nossa Corte, zelar pela Constituição. Veja bem, a liberdade de expressão é uma das liberdades elencadas na Carta Magna do nosso país, assim como a liberdade de ir e vir, a liberdade de religião, e etc, etc. Veja bem, esse tal desse inquérito das fake news já começa sem delimitação do objeto do inquérito. Veja, é muito simples. Um delegado, né? Um delegado, ele se vê diante de um homicídio e verifica que A matou B. Então, nós temos a autoria e a materialidade. Qual é o problema crucial, fundamental, originário, né? Em algo que nós chamamos em direito penal, não precisa ser jurista, né? Que os penalistas chamam de tipo aberto. Ou seja, o que é fake news? Se você procurar, né, muito atentamente na nossa legislação vigente, não existe, né, tipo penal, crime nenhum que diga o que é fake news. Fora isso, a própria Suprema Corte, que é uma corte que deve se resguardar para julgar, em última instância, qualquer caso, qualquer demanda que chegue lá para que ela dê a palavra final, ela se predispôs, não sei como, passando por cima da competência do Ministério Público, que só o Ministério Público pode dar início à ação penal, o Ministério Público é o dono da ação penal, então nós estamos diante de um fato não delimitado, de um tipo inexistente,
aberto, não se sabe o que a própria corte instaura o inquérito para ela mesma julgar posteriormente. Isso, Monteiro, eu já fiz o meu curso de Direito, né, na minha querida Universidade Federal do Maranhão, há 24 anos, e sou professor universitário há 22. Então, eu, por menos que eu conheça direito penal, processual penal ou constitucional, eu não achei coisa inédita até hoje, né, no ordenamento jurídico, e a nossa Corte Suprema se prestar para cometer, no mínimo, uma ilegalidade, que atenta contra as liberdades fundamentais do cidadão, qual seja a sagrada liberdade de expressão. É isso o meu ponto de vista. Professor, eu, quando fiz a cadeira de Direito Constitucional na Academia Militar das Agulhas Negras... Na nossa querida Academia Militar das Agulhas Negras. Há quase meio século atrás, o meu professor de Direito Constitucional, Oliveiros Lessa Alexandre, disse o seguinte, ele dizia lá no pleno de aula, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade do direito penal. Então, veja, eu que sou um analfabeto em direito, aliás, quando o Bolsonaro disse que não entendia de economia, quase mataram o Bolsonaro. Disseram que ele não sabia tomar, ele não sabia receber o troco, não sabia conferir o troco. As pessoas confundem humildade com estupidez, com burrice ou com estultice. Pois bem, então, lá, há quase 50 anos atrás, eu ouvi isso, e por considerar extremamente relevante, nunca esqueci. Tá certo? Então, vendo agora que estão rasgando um dos pilares do direito penal. Aquilo que dá corpo ao direito penal, que é exatamente a legitimidade dos procedimentos a partir dessas máximas. Mas eu gostaria ainda de, dentro dessa linha de raciocínio, dizer para o senhor o seguinte, professor. O diretor do Estadão, Fernão Lara Mesquita, uma primeira e aparentemente solitária voz da grande mídia, a literalmente chutar o pau da barraca declarando: estamos em pleno pesadelo de Rui Barbosa e não há a quem recorrer. Na antidemocracia brasileira, o povo vem sempre em último lugar. Manda nada quem tem muito voto. Pensa que manda quem tem alguns votos. E manda em tudo quem não tem nenhum voto. E são esses os únicos que duram para além do que o povo quer que durem. Bolsonaro late, mas quem morde é o Leviatã. Nada mais é certo e sabido senão de cada porta do inferno que o Supremo Tribunal Federal resolver abrir, só o Supremo Tribunal Federal poderá fechar ou voltar a abrir, se e quando quiser. Não há a quem recorrer? Essa é a pergunta que eu lhe faço, professor. Professor Monteiro, eu acho que o Supremo ele entrou num beco sem saída, e só ele pode achar a saída. Você resumiu. É a última instância da justiça brasileira. Só existe uma instância fora da nossa jurisdição, que são os órgãos internacionais, onde o Brasil é signatário, né? Mas isso em causas específicas. Veja bem, você definiu, se abre uma investigação sem competência para tal, porque ao Supremo cabe julgar, ele investiga, ele manda prender, passa por cima do Ministério Público, que é uma instituição responsável, inclusive, pela fiscalização das decisões, tá, do próprio Poder Judiciário. Aí, veja, como sair? Aí entra exatamente o velho Rui, nosso baiano, né? Nosso baiano que já dizia, no século passado, que quando, né, chega algo que parte do Judiciário, a quem deveria zelar pela legalidade, né, por todo o rito formal,
que a lei determina e impõe. Veja bem, é bom que se deixe bem claro que não se pede que o juiz, em qualquer instância, um juiz de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou excelentíssimos senhores ministros do Supremo, não é favor, não é querer ou não querer, é dever de cumprir a lei de forma imparcial. Então, eu digo para você que esse inquérito, em cima do nada, de um tipo aberto, de um tipo inexistente, como eu já falei, não existe no ordenamento jurídico o que é fake news. E, principalmente, aberto e, ao mesmo tempo, instaurado e, ao mesmo tempo, vai ser julgado pela Corte Suprema, é algo inédito na história republicana do nosso país e na história do Poder Judiciário brasileiro. Isso deixa, Coronel Monteiro, qualquer jurista perplexo, qualquer jurista de mente sã perplexa. Agora, se você perguntar, Daladier, como é que isso vai ser resolvido, eu digo para você, eu durmo e no outro dia acordo doido para saber como é que eles, porque só eles podem resolver esse imbróglio que eles mesmos, jurídico, que eles criaram. Essa é a minha opinião. Eu ouvi, professor, Desculpa. Eu ouvi, professor, uma frase que eu considerei interessante. Diz assim: quando a política entra no tribunal, a justiça sai pela ponta do lado. É o caso. O ativismo judicial, no rumo que está indo, parece que ele não irá parar até censurar todas as críticas e manifestações legítimas. Vejam-se as recentes prisões de jornalistas, blogueiros, ativistas e agora até fechamento de jornais. Essa ditadura da toga não faria parte do chamado globalismo como forma de controle democrático? Esse fenômeno tem sido visto no mundo todo, menos os países totalitários. Será? Monteiro, veja bem, olha, se você observar o julgamento, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, do Pleno, de forma virtual, entre os 11 ministros, todo o Brasil assistiu quem foi um único dos 11 ministros da Corte Suprema que teve a coragem de dizer para seus pares, de forma que merece aqui o nosso destaque. Eu não sou muito partidário das decisões, eu como jurista, como advogado, como professor, não tiro a competência, o conhecimento do nobre ministro Marco Aurélio, mas foi a única voz a ter a lhaneza, eu diria o patriotismo e até o cuidado pelo beco, pela trilha que a Corte Suprema do nosso país já entrou. Ele disse o seguinte, Coronel Monteiro, que esse inquérito é um nat morto, é algo que nasceu já morto, que exortou no seu voto divergente, foi 10-1, sobre o prosseguimento ou não do inquérito, que já nasceu morto, né? Então ele teve a lhaneza, o patriotismo, a coragem, e isso encarado e contraposto, por seus pares. Então, Coronel Monteiro, lamentavelmente, nós vemos que a finalidade de alguns ministros, que não precisa citar alguns, não são todos, nós temos um voto divergente, quer queira, quer não, é algo para se pensar, algo que tem por finalidade, tem endereço certo, cercear a liberdade de expressão, que é um dos rótulos, uma das maiores preciosidades numa verdadeira democracia. E nós temos uma Constituição vigente, onde a Corte Suprema, repito e reitero, que deveria ser a guardiã, a primeira preocupada em zelar pelas prerrogativas do cidadão, quando essas prerrogativas, essas liberdades de expressão, de religião, de ir e vir, de pensamento, estiverem sido ameaçadas, é o primeiro órgão, lamentavelmente, que vai de encontro sobre argumentos falaciosos, inexistentes, coisas que atentou contra a democracia, o que é crime contra a democracia. Eu não conheço também, me desculpe a minha leiguice, quem estiver nos assistindo, passe até depois
algum WhatsApp para mim, alguma mensagem, algum telefonema, corrigindo a minha leiguice, não existe também o chamado crime contra a democracia. Existe atentado à bomba, existe crime de terrorismo, nós temos uma lei de terrorismo. Agora, tipo aberto, para satisfazer, Coronel Monteiro, vaidades pessoais, eusismo, isso atenta contra a democracia. E eu vou mais, né? Eu estou dizendo aqui, quem vai ser o voto vencedor vai ser o voto do ministro Marco Aurélio, porque eu senti já no semblante dos seus pares, já exatamente aonde nós chegamos. Quem viver, verá. Professor, a deputada Janaína Pascoal declarou: intriga-me ver tantos juristas que questionaram a legitimidade do processo do mensalão, da Lava Jato e do impeachment assinarem manifesto sem fazer qualquer referência ao inquérito sigiloso do STF. Não estão achando estranho essa investigação? Foi a pergunta dela. O senador Haroldo de Oliveira está pedindo debate aprofundado no Senado sobre esses temas envolvendo o STF. Diz ele: prestem bem atenção, e o senhor, professor, por favor, atente bem para essa afirmação dele. O nível de convergência dessas ações parece indicar a existência de uma vontade política resultante de ativismo completamente estranho às atribuições da Corte. Quais instituições, a seu ver, diante desse quadro de aberração política e usurpação de atribuições, estariam omissas? O Senado da República, a OAB, o Ministério Público, a Polícia Federal ou a própria Constituição, o seu artigo 142. Coronel E aí seria usar a expressão latina, a última ratio regis. Coronel Monteiro, veja bem, olha, vamos aqui quando o presidente, num ato exclusivo de competência administrativa, escolhe um servidor altamente qualificado, né, para conduzir o trabalho importantíssimo que a nossa briosa Polícia Federal vem fazendo há anos, tá? O exemplo do mensalão que você falou, do petrolão, né? O combate à corrupção, Coronel Monteiro, que acaba com a dignidade dos mais pobres. É bom que aqueles que estejam nos assistindo agora, a sociedade parece que já está acostumada a conviver com a corrupção. Vide os nossos governantes que nos arrudeiam aqui, que não precisa nominar. Mas a corrupção tira a dignidade do mais pobre. Veja bem, o presidente Bolsonaro nomeia um delegado que não tem nada contra ele, nem na área administrativa, nem na área criminal. Um ministro com uma canetada só, numa decisão monocrática, não submete à corte, acha que o presidente não deve nomear A, porque ele não acha que A é de sua escolha. Pergunto, o que é isso? É usurpação clara de uma competência, de um poder no outro. E isso afronta o artigo 2º da Constituição. Tem o artigo 1º, inaugural, e o 2º, que estabelece lá a clássica tripartição dos poderes do iluminista Montesquieu do século XVIII, que todos os países que optaram por ser uma verdadeira democracia disse: aqui você legisla, aqui você governa, e aqui você julga. E esse órgão que julga, Coronel Monteiro, nas democracias verdadeiras, é aquele que está equidistante, que está longe, para não se contaminar, para não se apaixonar por aquilo que vai chegar ao seu julgamento. Veja, diretor da Polícia Federal é impedido por um ministro da Corte. Um diretor, saiu aí na grande mídia, né, que um diretor de um escritório, de uma agência da FUNAI do nosso país, foi impedido também
por uma juíza que já pegou carona nessa decisão do ministro lá do Supremo, achou também que não poderia ser aquele indicado. Aí, claro, que não tem nada a ver, mas termina tendo. Luiz Roberto Lacombe, o Lacombe, que ousou, né, de uma empresa privada, uma empresa de comunicação, e de encontro, talvez, à ideologia, né, que se prega nessa instituição. Vindo mais anteontem, aliás, ontem, o Oswaldo Eustáquio, que você falou. Sabe o que é que está lá na ordem de prisão? Pasme, eu como jurista, como aprendiz do direito, fico impressionado do que é que significa isso, que o Oswaldo Eustáquio, né, rompeu a estrutura institucional de maneira oblíqua. Rompeu a estrutura institucional de maneira oblíqua, atentando contra a democracia. Aí veja. Dá para português, por favor, isso é grego para mim. É grego antigo. É grego arcaico. Por favor, se você traduzir para mim, porque eu não consegui entender. Ou é aramaico? Não, rompeu. Ele cometeu o seguinte crime. Ele rompeu a estrutura institucional de maneira oblíqua. E o fundamento para a sua prisão arbitrária, ilegal, porque é originário de um inquérito natimorto, isso nós já falamos, isso tudo é um quadro que ronda hoje o nosso sagrado direito, que é o direito da liberdade de expressão. Aí, Monteiro, você pode perguntar, Daladier, o que é que está faltando? Está, Monteiro, está. O Senado, a própria Constituição Federal, delegou a 81 cidadãos e cidadãs que nos representam a fiscalizar esses abusos dos ministros da Corte Suprema. Então, não é caça-bruxa, não. Quando um poder exorbita de suas funções, invadindo a competência de outro, isso é exatamente o freio, o sistema de freios e contrapesos, checks and balances, do direito anglo-americano. Então, veja bem, se um invade de forma a causar um mal à democracia, que é isso que está sendo causado, tem que o Senado. Então, a via é legal. Não é, como você falou, Forças Armadas. As Forças Armadas é a última palavra do rei. Nós vivemos numa democracia. As Forças Armadas são as garantes da democracia. Só no rompimento da ordem institucional de forma arbitrária, de forma violenta, é que as Forças Armadas atuariam. Agora, Monteiro, para encerrar, me causa espécie, eu como advogado, e eu posso falar, porque sou advogado, com muito orgulho, mas não vou concordar com a omissão do Conselho Federal da OAB, que, por outro lado, teve o maior cuidado, a maior proteção, quando Adélio Bispo atentou contra a vida do então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, que no curso das investigações era necessário, isso é um procedimento de processo penal, se fazer uma perícia no telefone do seu advogado, ela entrou com as medidas cabíveis. Agora, todas essas prisões arbitrárias a cidadãos e cidadãs que usam a liberdade de expressão, o sagrado direito de utilizar o direito de se expressar, o Conselho Federal da OAB está calado, o Senado Federal não é com ele, parece que ele não tem uma cópia da Constituição, era bom distribuir uma cópia da Constituição e mandar eles lerem lá no artigo que trata sobre a competência exclusiva, né, do Senado Federal, que uma delas é frear essas arbitrariedades dos membros da alta corte do nosso país, que é o Supremo, e a Polícia Federal. Eu já aqui mitigo, Monteiro, né? Mitigo. A Polícia Federal, já existem membros da Polícia Federal que estão se insurgindo de serem pegos de surpresa, de um dia para a noite, de arrombar a porta, invadir casa por ordem judicial ilegal, de terem que prender cidadãos. Isso, Monteiro, não é democracia, não é o que nós queremos e não é o que se deseja numa verdadeira democracia. É por isso que nós estamos lutando, né, para, por via pacífica, via legal, dentro da legalidade, mudar esse estado de coisas.